Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Caneda, eu sou treinador de natação, trabalho no Corinthians, trabalho com a equipe infantil, também sou auxiliar técnico da equipe júnior e sênior, do grupo especificamente de fundo. E eu estou gravando esse vídeo, a ideia é gravar outros também, para contar um pouquinho de como são os nossos treinos, né? Então, eu estou me inspirando num treinador espanhol que trabalha nos Estados Unidos há muitos anos. O nome dele é Sérgio Lopes. Ele já trabalhou com vários atletas de muito destaque, né? Campeões olímpicos, inclusive. E ele tem um canal no YouTube onde ele posta uma série de materiais sobre natação. E ultimamente ele tem colocado alguns treinos que ele passa atualmente, que ele já passou em outros locais em que ele trabalhou, com muitos desses atletas olímpicos, inclusive. E ele mostra um pouquinho dos treinos, né, as ideias por trás de cada série. Então, eu gosto bastante de acompanhar, acho bem interessante. Então, estou gravando aqui esse primeiro vídeo, principalmente voltado para os atletas da equipe infantil, né, para entenderem um pouquinho mais por trás de cada treino que a gente faz, mas também para qualquer pessoa que se interessar. Tá joia? Então, vou compartilhar aqui minha tela. Aí, vocês devem estar vendo aqui uma tela com uma planilha de treinos, né? Então, nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar um pouquinho do que a gente fez em 2019 com a equipe infantil, no segundo semestre, né? Especificamente as séries de ritmo de prova que a gente fez ali na retinha final de preparação para o Campeonato Paulista e para o Campeonato Brasileiro, né? O Paulista foi disputado em piscina curta, em Guaratinguetá, no finalzinho ali de novembro, e o Campeonato Brasileiro foi disputado em piscina longa, em Porto Alegre, no mês de dezembro ali, começo, meio de dezembro. E aí, nas últimas semanas de preparação, a gente fez algumas séries de ritmo de prova e eu vou mostrar um pouquinho aqui como que foi esse trabalho. Então, aqui a gente está na semana 13 da preparação, né? A gente vinha antes ali fazendo um trabalho de base, né? Com uma ênfase bem grande nos trabalhos aeróbicos, de condicionamento geral. E conforme a gente foi entrando nessa fase mais específica de treinos, né, que já era a 13ª semana, a gente foi trazendo um pouquinho mais os trabalhos de ritmo de prova. Então, uma vez na semana, a gente tinha um trabalho bem caprichado de ritmo, né? E nos outros dias a gente colocava outros conteúdos, então às vezes um trabalho mais de A1, no outro dia um pouquinho mais de A2, mantinha uma série de A3 na semana. Às vezes no final de semana a gente tinha tiros para tempo, a gente participou de vários torneios regionais também nessa época, que acabava sendo um treino muito importante, mas sempre ali no meio da semana, na terça ou na quarta-feira, a gente fazia esse trabalho de ritmo, que acabou dando muito certo, e é por isso que eu estou querendo compartilhar aqui. Então, aqui na 13ª semana, a gente fez na quarta-feira esse treino na piscina longa, né? Então, a gente tem aqui a série, a gente chamou aqui de meio fundo e fundo, né? Então, basicamente, no fundo entrou o pessoal que estava se preparando para nadar as provas ali de 800 ou 1.500 e todo o restante da equipe entrou como meio fundo, focando bastante nas provas de 200, que acabavam preparando também para as provas de 100, mas a gente não colocava ninguém especificamente para treinar velocidade, vamos colocar assim, né? Então, sempre meio fundo ou fundo. E aí o meio fundo fez nesse dia aqui, nessa semana 13, um trabalho de 8 de 50 em ritmo de prova, né, nadando ali a cada 1,30 ou 1,35, então dependia do grupo, do estilo que ia fazer. Depois esse 8 de 50 ritmo, um trabalho de recuperação em A1. Aí na segunda série a gente fez 6 de 50 em ritmo de prova, né, com um intervalo menor, a gente tirou 10 segundos do intervalo, e aí transformava no final em 1 de 100 em ritmo de prova, trabalhando bastante a volta da prova, né? Então, o segundo 50 desse 100 tinha que ser muito forte. Aí recuperava, depois fazia 4 de 50 e 1 de 100, e fechava com 2 de 50 e 1 de 100. Então, o intervalo de 50 sempre ia diminuindo, e fechava com 1 de 100, voltando muito forte. Isso foi na primeira semana que a gente fez esse tipo de trabalho. E o pessoal de fundo aqui fez 7 de 100 em ritmo de prova,
também voltando sempre muito bem. Na segunda série, 6 de 100, na última série, 10 de 50. Aqui em ritmo de 400, né? Então, tentando nadar um pouquinho mais rápido. Então, esse foi bem um teste ali, né? Semana 13 a gente fez esse trabalho que acabou funcionando bem. Aí na semana 14, de novo na quarta-feira, então de novo em piscina longa, a gente tem aqui um aquecimento bem técnico, né? Igual na semana anterior, então estimulando um pouquinho a parte técnica, trabalho de perna que a gente fazia toda quarta-feira, um pouquinho de velocidade, e ia vir aqui para o ritmo. Então a série de ritmo continuava bem parecida, né? A gente fez aqui 4 de 50 em ritmo de prova, a cada 1,20 e 1 de 50 nadando fácil a cada 2 minutos. Aí já entrava em 3 de 50 ritmo, 1 de 50 fácil, mas com o intervalo já um pouquinho menor. Depois 2 de 50 em ritmo de prova com menos intervalo e 1 de 50 fácil, e terminava com 1 de 50 em ritmo de prova. Então aqui eles já tinham feito 10 tiros de 50 em ritmo de prova. Esse último a gente fazia a cada 2 minutos para dar um intervalo maior, e aí eles saíam para 1 de 100 nadando forte, persistindo bastante na volta. Então nesse ponto eles já estavam bem cansados, já tinham nadado muito forte, 10 tiros de 50, e tinham que fazer 1 de 100, acelerando o máximo que eles conseguiam a volta. E a gente fez uma série dessa de estilo, né? Tinha gente que fazia de um estilo só, gente que fazia de medley, a gente variava bastante. E na segunda série todo mundo fazia de crawl, o que também era bacana, que gerava uma competitividade muito grande, né? Porque aí todo mundo no mesmo estilo, a gente conseguia estimular também esse lado. E aí o pessoal de fundo, aí já fez uma série diferente da semana anterior, fez 5 séries de 1 de 100 e 1 de 50, aí relaxava um pouco, fazia ele 4 de 50 em A1, e aí depois repetia mais 5 séries de 1 de 100 e 1 de 50. Na semana seguinte, aproveitando que a gente podia usar ali a piscina curta e a piscina longa, e como o Paulista ia ser na piscina curta, a gente fez a mesma série, idêntica, só que na piscina de 25. Né? Então aqui ó, pode ver que é a mesma série, tanto para o pessoal das provas de 200 quanto para os fundistas, né, que iam nadar 800 e 1500. Então, eu copiei e colei aqui o treino e a gente fez a série na piscina curta, e nesse dia, para dar uma estimulada a mais, como a gente estava já 2 semanas e meia do Paulista, a gente pediu para os atletas levarem os trajes de competição. E aí eles, depois do aquecimento, colocaram, e a gente conseguiu comparar bem, né? Nadar em piscina longa, nadar em piscina curta, e tentando sempre nadar na intensidade que eles gostariam de nadar ali na prova. Na semana 16, a gente voltou para a piscina longa, então de novo na quarta-feira, que era o nosso dia de piscina longa, e aí uma série bem parecida, só que já com 1 de 50 a menos em cada série. Então a gente fazia 4 de 50 ritmo, 1 fácil, 3 ritmo, 1 fácil, 2 ritmo, 1 fácil. Aí não tinha mais aquele 1 de 50 ritmo isolado, já ia para 1 de 100 nadando forte, trabalhando muito bem a volta. Então, de novo, primeira série de estilo, a segunda série de crawl. E o pessoal de fundo fez a mesma série das semanas anteriores, só que aí 4 vezes em vez de 5, né? E com intervalo já um pouquinho menor. Então, às vezes faziam 5 mais 5, 10 séries. Aqui eles já faziam 4 mais 4, 8 séries no total. E por mais que eu colocasse esses intervalos, tinha horas que eu acabava jogando de uma forma diferente. Então, os 4 últimos, às vezes sem avisar para eles, eu diminuía o intervalo, às vezes avisando para eles, eu diminuía o intervalo, tentando puxar sempre esse melhor ritmo de prova deles. E na terça-feira da semana seguinte, semana 17, a gente de novo repetiu a mesma série na curta. Né? Então aqui a gente fez 4, 3, 2 e 1 de 100 duas vezes, o pessoal de fundo 4 mais 4. Aqui a gente fez a mesma coisa, só que na piscina curta. E eu também ia jogando bastante com os intervalos. Né? Então, a gente fez esse trabalho da semana 13 até a semana 17. E aí, na semana 18, já não teve mais esse trabalho, porque já era a semana do Campeonato Paulista. Então, a gente já mudou para um trabalho de broken, né? Então, séries de ritmo, já simulando bem a prova, com um intervalo bem curtinho. No caso, a gente fez uma vez na curta, depois na piscina longa. Mas a gente veio ali de 5 semanas, né, da 13 até a 17,
construindo bastante esse trabalho de ritmo de prova. Então, esses treinos todos eu fiz na companhia do Renan e do Emerson, que naquele ano estavam trabalhando diretamente junto comigo. Então, muitas vezes, aqui normalmente eu ficava com um grupo de fundo, né? O Emerson e o Renan ficavam com o pessoal do ritmo de 200 e o pessoal estava fazendo muito bem esse tipo de série. E aí, o que foi interessante aqui, né? A gente mandou essa tabela para eles, né, no grupo que a gente tem, na primeira semana ainda, se não me engano, que a gente fez esses trabalhos de ritmo, com algumas metas, né, alguns tempos alvo para eles atingirem. Então, o grande lance de fazer essas séries de ritmo era nadar o máximo possível na intensidade da prova, na maneira de nadar da prova, especificamente de 200, para chegar na competição e o corpo já está acostumado com isso e já está de uma maneira mais automática possível. Então, a gente fez de uma maneira bem simples uma tabela para ficar bem prática. Então, o que a gente fez aqui? Pegou cada faixa de tempo de 200, né, de 4 em 4 segundos, e o quanto que dá a média desse tempo e qual que seria o ritmo que a gente gostaria que os atletas fizessem nas séries que eu acabei de mostrar. Então, por exemplo, aqui, ó, o atleta para nadar entre 2:00 e 2:03, em qualquer prova de 200, no caso aqui seria 200 livre, né, a gente está falando de uma categoria infantil, tem que nadar dentro da prova entre 30:0 e 30:09 de média. Claro que às vezes tem o começo ali mais forte, o final às vezes também vem melhor, mas matematicamente é média de 30:0 até 30:99, né? Então a gente colocou para os atletas que para conseguir segurar isso dentro da prova, com virada, direto, sem descansar, eles teriam que manter 2 segundos menos do que isso na série que a gente fez. Então, no caso aqui do 2:00 a 2:03, seria 28:0 a 28:09. E isso valia para todas as faixas de tempo, né? Então, a cada 4 segundos, né? Então ali mais para crawl no começo, depois uma faixa mais de costas e borboleta, depois uma faixa mais de peito, e dependendo também do nível de cada atleta. Então, a gente foi de 2:00 até 3:27, tinha uma meta de tempo para alcançar. E para as provas de 800 e 1.500, a mesma coisa. Então, a gente colocava aqui a cada 8 segundos no 800 e a cada 15 segundos no 1.500, qual que é a média real da prova. Por exemplo, aqui 10:00 a 10:07. No 800 é a média de 1:15, né? Qualquer 1:15. E a gente colocou como meta 3 segundos melhor nas séries que eles fizeram ali de 5 vezes um de 100, um de 50, depois 4 vezes, né? E nas séries de 50, aí a metade dessa meta de 100 metros. Mesma coisa aqui para o 1.500. Então, para nadar entre 18:15 e 18:29, a média real é 1:13. Então, tinha que nadar qualquer 1:10 e qualquer 35 a 35 médio ali na série de ritmo que a gente fez. E o que acabou acontecendo, é claro que não 100%, né? Até porque na competição existe uma série de fatores e variáveis que influenciam na prova, mas a gente reparou que os atletas conseguiram criar uma consciência muito bacana nessa série de ritmo que a gente fez, e em muitos casos, o tempo que eles conseguiam segurar na série acabaram sendo um bom indicador do que eles fizeram tanto na piscina curta no Campeonato Paulista, quanto na piscina longa no Campeonato Brasileiro. Então, dando um exemplo aqui, às vezes o atleta chegou no treino e conseguiu manter, na maior parte dos tiros aqui, média de 32 segundos, né, em qualquer tipo de série que a gente fez ali de ritmo. E aí na competição acabou segurando ali média de 34 dentro da prova e acabou nadando aqui nessa faixa de 2:16 a 2:19, né? Então, isso aconteceu em muitas ocasiões e foi algo que deixou a gente bastante contente também. E voltando aqui um pouquinho nos treinos, né? Vou pegar, por exemplo, aqui a semana 14. Esse trabalho de 1 de 100 persistindo na volta, a grande ideia também foi não ficar focado só em séries de ritmo de 50, 50, 50. Trazer um pouquinho aquela dificuldade que é nadar 100 metros forte, já cansados, tentando nadar em ritmo de prova.
né? Porque senão, às vezes, o atleta fica muito marcado ali só nas séries de 50 ritmo e acaba não trabalhando ritmo, virada, ondulação ou filipina e depois voltar também no ritmo de prova. Então, foi algo que a gente sentiu que funcionou bastante, tanto aqui no grupo que estava treinando mais para as provas de 200 e entrava aqui 400 média às vezes também, e tanto para o grupo de fundo, que muitas vezes conseguiu segurar uma média aqui nos treinos e depois nos últimos regionais e também no Campeonato Paulista e Brasileiro, mais no Campeonato Paulista até na curta, conseguiram reproduzir as médias que a gente imaginava. Então, isso aqui foi algo que a gente fez ali em 2019, no ano passado a gente não teve tanta oportunidade de fazer, muito por causa da pandemia, mas em breve a gente imagina fazer algo muito parecido com isso, talvez com novas ideias ainda mais desafiadoras para os atletas, mas sempre com essa ideia de trabalhar em ritmo de prova, na realidade o mais próximo possível da prova e sempre que possível com metas de tempo para se preparar bastante para o que vem pela frente. Tá joia? Então, espero que tenham gostado aí do conteúdo, né? E o pessoal do infantil entenda ainda mais qual que vai ser a ideia por trás das séries quando a gente chegar nessa fase de ritmo de provas. Beleza? Um abraço aí a todos. Obrigado por terem assistido.